mais uma reflexão de caminhar na graça. João, testemunhando acerca de Jesus, afirma ser ele o Cordeiro de Deus. E nós precisamos entender que Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é responsável por nos livrar do pecado, pois ele com sua obra na cruz, com sua oferta, ele removeu completamente o domínio do pecado sobre as nossas vidas. Este testemunho de João está lá em João 1,35, que diz 35 e 36. No dia seguinte, João estava outra vez ali, com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passar, disse: "Aí está o Cordeiro de Deus." Quando nós entendemos a importância de Cristo como o Cordeiro de Deus, como aquele que foi oferta para remover o pecado, com o seu sangue vestido, ele removeu o pecado, o domínio do pecado sobre nós. Nós precisamos compreender que a sua morte, a sua oferta, foi para que nós pudéssemos ser livres do domínio do pecado, para que nós, nos submetendo a ele como Senhor e Salvador, por causa da sua morte e ressurreição, e nós morrendo com ele naquela cruz, nós também temos a liberdade alcançada, ou seja, nós somos livres do domínio do pecado. Ele nos compra para Deus, para sermos filhos de Deus, para sermos testemunhas do reino de Deus neste mundo. Cristo não nos chama para sermos um religioso. Ele não veio para fazer uma religião, mas ele veio para ensinar acerca da vontade de Deus, para revelar o Pai ao mundo e para nos chamar para vivermos o reino de Deus na terra, segundo os valores eternos, expressando e revelando as virtudes de Deus. Por isso ele nos compra para Deus com a sua oferta como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele, ao fazer isso, ele nos faz uma nova criatura, um novo ser. Um ser conforme a imagem de Cristo, conforme o coração de Cristo. Ele nos dá da mente de Cristo, para que a gente possa viver neste mundo como Cristo. Por isso a nossa jornada se trata disso. Tendo sido salvos por causa da graça de Deus, por meio da obra de Cristo na cruz, ou seja, crendo que a sua obra nos livra do pecado, nos livra do domínio do pecado e nos faz filhos de Deus, nós nos submetemos a Ele para viver conforme o modelo que Ele nos deixou, não para fazermos o que desejamos e queremos, mas para nos submetermos à vontade do Pai, segundo o seu exemplo, segundo o seu modelo. Por isso, viver o reino de Deus na terra implica em andarmos segundo as virtudes de Deus, revelando compaixão, graça, misericórdia, demonstrando perdão. Nós precisamos entender que nós somos chamados para isso, para vivermos o reino de Deus na terra, andando como um filho de Deus. Nós fomos livres, ou seja, libertos do domínio do pecado, não mais para servirmos o pecado e nem nos submetermos mais ao pecado, mas para nos oferecermos a justiça, a prática da justiça, ou seja, fazermos obras que revelam e expressam o nosso Deus. Só isso, nada mais do que isso. Todo o resto podem ser métodos, processos, técnicas que utilizamos para um processo de edificação, de crescimento, de conhecimento da vontade de Deus. Podemos usar sem problema nenhum. Somente estas coisas não podem nos escravizar, pois somos livres para vivermos a vontade de Deus, escolhermos a vontade de Deus e, como Cristo, nos submetermos à vontade de Deus. Nós não somos chamados à libertinagem, não somos chamados para fazer qualquer coisa que desejamos, mas fazer aquilo que é bom, bom para a edificação, bom para revelar o reino de Deus, bom para ensinar o outro a viver o reino de Deus na terra, que a gente possa entender e nos submetermos à vontade de nosso Deus como Cristo, seguindo o seu modelo que se ofereceu para morrer naquela cruz em nosso favor como o Cordeiro de Deus. Que a gente entenda e nos submetamos à vontade do Pai. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.
Você acabou de ouvir uma reflexão de Caminhar na Graça. www.caminharnagraça.com. Acesse o site. Ouça as outras reflexões.